O Jacaré. A vida e obra de Pacheco Pereira. Escritor, político, comentador, professor. Polémico. Sempre polémico. José Pacheco Pereira é um dos intelectuais mais marcantes das últimas décadas. E é também, dentro dos maiores vultos da sua geração, aquele que é menos reconhecido pelo país, menos apreciado pelos seus pares. O documentário que se apresenta é uma singela homenagem à obra e ao homem. Mas é, sobretudo, uma forma de garantir que o seu legado seja julgado de uma outra forma. A Lagartixa e o Jacaré é o nome da coluna com que semanalmente nos brinda nas páginas da revista Sábado. Pacheco Pereira, a juventude. José Álvaro Machado Pacheco Pereira nasceu no seio de uma família da pequena burguesia do Porto e foi nesse berço que começou a estudar e a refletir sobre os conflitos que caracterizavam a sociedade portuguesa. Logo ali, revelou grande independência e isenção. E onde se esperava que a solidariedade entre pares triunfasse, venceu o espírito crítico. Quando quase todos preferiam o combate político e a luta revolucionária, Pacheco fez da resistência intelectual a sua arma. A resistência ao regime fazia-se no campo mais brutal e difícil de todos, o campo das ideias interiores. Só depois de abril essas ideias interiores conheceram o exterior. Pacheco começa então o extraordinário percurso literário que o levaria mais tarde ao célebre paradoxo do ornitorrinco. São da sua lavra obras únicas da ciência política made in Portugal, como as lutas operárias contra a carestia da vida ou os conflitos sociais nos campos do sul de Portugal. Mas Pacheco era um jovem com querer e ambição. E queria, sonhava sobretudo, levar as suas ideias das páginas dos livros para o campo prático. Sonhava com o dia em que a utopia comunista, que tantas vezes estudou, se tornasse numa realidade para milhões e milhões de portugueses. Em 1966, procura filiar-se no Partido Comunista. Zita Seabra descreveria mais tarde esse encontro como sendo estranho. A estranheza de Zita era para com a preparação intelectual do autor de Abrupto. Diz a ex-deputada no livro Foi Assim. Só conheci um caso de alguém que entrou na vida política dessa altura depois de ter optado por ler os clássicos e considerar que estava teoricamente preparado para o fazer. Foi o José Pacheco Pereira. Pacheco sabia mesmo o que era o comunismo e sabia o que queria para o seu país. Por isso mesmo, este processo de adesão haveria de marcar para sempre a sua vida e obra. Poucos meses do encontro com Zita Seabra, José Pacheco Pereira vê a sua filiação recusada no PCP. O sonho de adolescente cai por terra. A figura até então venerada de Álvaro Cunhal torna-se numa obsessão que durará até aos dias de hoje. Pacheco nunca perdoará a incapacidade que o PCP revelou de lhe reconhecer o talento e de lhe dar os instrumentos que considerava fundamentais para mudar o país. Nunca perdoará ao ídolo Álvaro Cunhal. O desgosto atormentará o bloguista, condicionando-lhe a obra e a vida. Mas o espírito de missão era mais forte que qualquer ressentimento. Não se conseguindo integrar no partido da sua eleição, Pacheco criou o seu próprio partido. Nascia o PCP-ML. O desagravo com o PCP condicionou ainda a orientação ideológica da obra. O PCP-ML afastava-se do marxismo de Cunhal e reinventava-se na figura de um maoísmo pachequista. Apesar de tudo, houve pouco relacionamento popular. A intelectualidade e as massas proletárias do país ainda não estavam preparadas para o gênio criativo do consultor de marketing político de Manuela Ferreira Leite. O partido lentamente esmoreceu, frustrando as sempre elevadas expectativas do mais célebre residente da Marmeleira. O PCP-ML atingiu o seu zénite quando uma patrulha da PIDE fez uma inesperada rusga à casa de Pacheco, que era também a sede da secção norte. Apreenderam-se folhetos, mas o profissional de média que mais fala sobre os média
sentiu a necessidade de passar à clandestinidade. E assim foi. O partido passou à clandestinidade com ele. Pacheco Pereira, a carreira. José Álvaro Pacheco Pereira volta da clandestinidade em 1975. Um ano depois da revolução que acabou com as clandestinidades. O PCP-ML não regressou com ele. Era um país diferente e o futuro líder do grupo parlamentar de Cavaco Silva procurava encontrar o seu próprio espaço na praxis política. O sonho de ver a República convertida ao maoísmo não tinha morrido com o fim do partido que fundou. Entretanto, as ideias fervilhavam. Novas ideias. Em 1983, edita praticamente sozinho o estudo sobre o comunismo, Boletim de Estudos Interdisciplinares sobre o Comunismo e os Movimentos Comunistas. Na prática, uma recolha de textos e documentos sobre a vida política portuguesa, comunista. A escrita voltou a não lhe bastar. Diz a doutrina que a política se faz através do exercício do poder e Pacheco era um homem da doutrina. Voltou por isso a procurar forma de exercer poder. Poucos meses depois de começar a editar os estudos sobre o comunismo, passa do comunismo para o socialismo. Funda o Clube da Esquerda Liberal, um espaço que partilha com outros grandes nomes da ciência política como João Carlos Espada ou Manuel Vilaverde Cabral. Nomes com os quais também se haveria de incompatibilizar. O clube duraria pouco. A experiência de contacto com homens de direita, como João Carlos Espada, teria um efeito mais duradouro. Do PCP-ML para o Clube da Esquerda Liberal. Do Clube da Esquerda Liberal para a candidatura de Mário Soares à presidência da República. Pacheco estava a um passo, pequeno passo, do exercício do poder. Esse passo seria dado em 1987. O Partido Social Democrata, que ele tinha atacado durante toda a sua vida política, acaba por lhe dar guarida. Pacheco é eleito deputado. Nascido no Porto, residente em Lisboa, Pacheco é eleito por Aveiro, que ficava mais ou menos a meio caminho. O cronista da revista Sábado, fiel às suas convicções e aos princípios ideológicos com que se formou homem, acaba por pedir filiação junto dos sociais-democratas. O PSD não era o PCP e Cavaco não era Cunhal. A ficha de adesão é aceite e Pacheco Pereira passa a militar numa das estruturas mais selectas do partido, a secção D de Lisboa. De uma só vez, Pacheco passava a partilhar o mesmo espaço de militância com o atual Presidente da Comissão Europeia, o atual Presidente da República, ex-Primeiro-Ministro Santana Lopes, ministros e ex-ministros Moraes Charmento, entre outras personalidades, Darth Vader. Em pleno cavaquismo, o deputado de Aveiro e autor dos estudos sobre o comunismo fazia agora parte do círculo dos mais poderosos do regime. Pacheco destacava-se. A sua preparação ideológica e os estudos que desenvolveu na área do marxismo-leninismo fizeram dele um representante português na NATO de exceção. E também o fizeram brilhar à frente da Subcomissão para a Europa de Leste, a ex-URSS. Estas e outras prestações rapidamente o levaram a afirmar-se como uma das mais sólidas promessas intelectuais do partido. Ele e um outro nome, até então desconhecido, Domingos Duarte Lima. Os dois ocupavam o mesmo espaço e o mesmo título. Acabaram por se fazer rivais em confrontos internos que se tornaram lendários. Duarte Lima, que quase sempre manteve prevalência sobre o intelectual, acaba por ser afastado da liderança do grupo na sequência de denúncias anónimas aos jornais. Resultado da referida rivalidade entre os dois jovens turcos, houve logo quem apontasse o dedo a Pacheco Pereira como autor das denúncias, mas a verdade é que nunca nada ficou provado. Pacheco triunfou no combate que teve com Lima e ficou-lhe com o lugar. Mas estávamos no crepúsculo do regime.